Fala pessoal, beleza? Bom, vou gravar um vídeo para vocês aqui hoje, pessoal, sobre um padrão que aconteceu hoje aí nos futuros, pelo início da manhã, né? Hoje é sexta-feira, dia 25. Eu acho que pode ajudar muita gente, né? Porque eu já falei aqui no canal, dias de consolidação é justamente o dia que o pessoal mais perde dinheiro, né? Fica com dificuldade de entender o movimento e tudo mais. Então nesse vídeo eu quero trazer para vocês como que vocês vão identificar o início de uma consolidação diária. O que é uma consolidação diária? Um dia, né, que está consolidado, porque assim, nós podemos ter um dia anterior, por exemplo, uma quinta-feira em tendência, como foi, e, por exemplo, uma sexta-feira travada. E aí eu quero mostrar para vocês como que vocês conseguem perceber que o mercado ele vai iniciar ou tem grande chance dele iniciar uma consolidação. E tudo que eu falo aqui para vocês é baseado em estrutura de preço, tá? Porque eu já falei para vocês, é a coisa mais importante que vocês têm que saber, né? E não acredite em nada que eu estou falando. Pegue as coisas que eu estou falando aqui e depois vai para um gráfico e risca. Vê se faz sentido, ou então começa a aplicar no mercado quando o preço estiver rolando, tá? Então assim, pessoal, quem me acompanha um tempo maior aqui sabe que eu avalio a estrutura e o movimento do dia. Então assim, eu meio que ignoro que o direcionamento aqui do dia anterior ele foi de queda, por exemplo. Eu quero ver qual que vai ser o direcionamento aqui. E como que eu consigo perceber que o dia ele pode consolidar? Vamos lá, muitas vezes quando o mercado ele quer começar a montar uma estrutura de baixa no dia, o que ele faz? Ele faz um movimento de baixa, e aí eu vou até mostrar para vocês uma leitura que eu fiz lá na sala, né, de um trade, e que deu o alvo do mercado, mas não deu o alvo de parcial desse trade. Então, ou o mercado ele vai fazer um movimento de baixa ou um movimento de alta, logo no primeiro candle. Todo dia você vai ter isso, ó, o mercado já abre fazendo o primeiro movimento de baixa, mercado abriu aqui fazendo o primeiro movimento de baixa. Eu avalio muito essa primeira movimentação. Aqui ele fez um movimento de baixa, depois começou a fazer um movimento de alta. Por quê? Vocês têm que começar, pessoal, a perceber e se atentar muito com o ponto de máxima e mínima do dia. Esse ponto ele é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. O mercado ele fez um movimento de baixa aqui. Saiba que se o mercado ele quiser iniciar um movimento, ou seja, uma tendência de baixa, muito provavelmente ele vai fazer uma correçãozinha. Às vezes essa correção ela pode ser interessante, dos 50%, ou às vezes pode ser uma correção muito pequenininha. Só que o que vocês têm que entender? Se o dia ele for andar em tendência, o mercado ele vai vir romper esse fundinho aqui. E aí ele vai começar a desenhar uma estruturazinha. E aí ele vem, faz o pullback, às vezes faz um pullback interessante nos 50% e continua o movimento de baixa. Só que nós temos que tomar cuidado, pessoal, quando o mercado ele faz essa correção e ele vem para fazer a nova perna de baixa, que é a perna da tendência, só que quando ele vem para romper o fundo, ele segura. Ele não consegue romper o fundo. Ou às vezes ele vem, rompe e depois devolve, fecha acima, que é como se fosse um falso rompimento. Esse padrão aqui específico, ele indica muito que o mercado pode iniciar uma pequena consolidação. Tanto é que, principalmente para quem é meu aluno, a galera sabe que nesses casos, a gente não usa os 50%. Porque o objetivo maior do preço, ao fazer essa estrutura aqui, esse padrão de comportamento, é o que? É ele tentar voltar para máximo. E aí eu quero mostrar para vocês que logo no início do pregão, muitas vezes a gente consegue identificar que o mercado está consolidado. Por que isso é bom? Porque aí vai evitar de você trabalhar no meio do movimento. Quando o mercado está consolidado, eu já passei essa dica aqui, o que vocês têm que fazer, pessoal? Trabalhar nos extremos. Então você percebeu que o mercado fez uma máxima e fez uma mínima, e aí ele está aqui no meio, por exemplo, porque ele está consolidado, né? Aí, um exemplo, ele está bem aqui no meio, ó. O que você vai fazer aqui? Você não vai fazer nada, você vai esperar ou ele chegar próximo à máxima ou ele chegar próximo à mínima. Vamos para o movimento do dólar, que foi um movimento interessante. Olha como o mercado ele começa fazendo um primeiro movimento de baixa. Ó, ele faz esse movimento aqui e ele começa a fazer aqui uma correção, como eu mencionei para vocês. Isso aqui a gente estava ao vivo na sala. Após essa correção, até onde o mercado pode vir? Normalmente, nas minhas análises aí na abertura do pregão, eu sempre observo muito a retração de 50. Então ele marca um fundo aqui, isso é muito importante vocês deixarem marcado, tá?
Por que é importante deixar marcado? Porque se o mercado parar no 50%, é aqui que ele vai tentar buscar como alvo este fundo aqui, correto? E olha como o mercado bate no 50 e começa a mostrar rejeição. Ó, olha a rejeição que nós temos. Só que aqui, pessoal, nós temos o seguinte: eu posso acreditar que o mercado vai fazer um movimento de baixa aqui? Posso, só que eu tenho que trabalhar alvos. Se eu estou cogitando fazer, por exemplo, uma venda nessa ruptura com o stop acima da máxima, olha onde está meu alvo. Lá na mínima do dia. Onde que o mercado pode bater? Dentro dessa região aqui de suporte e voltar. Às vezes o mercado não tem força para romper, tá? E aí o que ele faz? Olha onde o preço bate, sente a região e depois volta. Ele deu o primeiro alvo. Eu tive pessoas que chegaram para mim e falaram que colocou o stop um pouco mais folgado e aí não foi stopado e depois o mercado voltou e deu o alvo final, que seria a mínima do dia atual e a mínima do dia anterior, que está um pouco abaixo aqui, na verdade, a região dos 4,90, não é nem mínima do dia anterior. Então, pessoal, aqui só para vocês entenderem como eu faço a contextualização, né, do início do mercado. Aí, olha agora a sacada para vocês. O mercado ele não tinha feito fundo aqui. E aí ele veio, tentou buscar o fundo, ele chegou próximo do fundo e voltou. Só que aqui é muito pouco, a gente precisa que o mercado chegue realmente no fundo, de preferência ele feche aqui perto, tá? Para quê? Para ele soltar gatilhos aqui, e aí se ele for quebrar a estrutura, fica muito melhor até mesmo para você tomar posição. E olha como o mercado vem com uma barra forte vendedora, e olha o próximo candle. O que ele fez? Ele literalmente, pessoal, ignorou, ó, a pressão vendedora e voltou completamente. É como se o mercado tivesse feito aquele padrão que eu mencionei para vocês. Ele rompeu, o próximo já devolveu. Isso aqui, pessoal, é uma possibilidade enorme de consolidação. Sabe o que você tem que fazer nesse momento? Tira as suas retrações. Você não vai trabalhar nesse meio mais. Se eu puder dar uma dica para vocês é essa: não atue mais no meio. Aonde você vai atuar? Você vai atuar ou aqui próximo da mínima ou aqui próximo dessa máxima. E olha o que o mercado faz quando ele vem buscar a máxima. A gente já consegue antecipar aqui nesse movimento. É muito provável que ele chegue aqui e queira afundar. Ele chega, olha como ele rejeita e depois afunda de novo. Aqui você não vai fazer nada. Por quê? Para você conseguir tomar um trade, isso dentro dos meus critérios, pessoal, o mercado ele tem que confirmar. O candle 9 rejeita. Só que olha como o 10 ele fecha acima, o 11 fecha acima, o 12 já rejeita completamente e volta. Então, ele não confirmou nada para eu pensar numa vendinha nessas regiões. Isso aconteceu, pessoal, no mini índice também. E eu vou mostrar para vocês. Olha para vocês terem, né, uma noção. O mercado ele tinha marcado máxima e ele veio e buscou mínima. O que ele faz? Ele faz um pullback, ele rompe os 50%. Pô, Arthur, consolidou? Não, ele não buscou nem máxima nem mínima. Ó, considerem esses dois pontos, gravem isso, máxima e mínima. Aí o que o mercado faz? Ele vem para fazer um pullback no 50, só que ele não consegue segurar acima. Tudo bem, ele rompe, depois ele volta para cima. O que nós temos aqui? Uma pequena consolidação. Mas o dia não está consolidado ainda. Quando eu sei que ele pode iniciar um processo de consolidação? Quando ele vem buscar a máxima. Olha como ele vem buscar a máxima. Quase que rola um tradezinho aqui, porque o 15 forma gatilho, porém ele não confirmou, nem 16 nem 17. Porém, quando eu vi o 17 já batendo forte aqui e voltando para dentro, aqui já era, eu não uso 50% mais. Essa dica, pessoal, é importante. Não usa retração no meio de uma consolidação, você vai ficar operando em excesso e operando em região que não tem trade. No meio desse movimento aqui, o interessante é você ficar de fora, você não sabe para onde o preço vai. Numa consolidação, existem padrões complexos que às vezes o mercado vem, busca o topo, aí ele começa a voltar aqui, aí o mercado do nada arma um pivôzinho de baixa, aí ele volta para o topo de novo, vem para o fundo, ou seja, são padrões complexos. Esse meio aqui é uma briga lascada. Então, dê preferência para trabalhar nos extremos, ou aqui. Agora, para finalizar o vídeo, né, eu quero mostrar para vocês quando que você sabe que o mercado saiu da consolidação, porque é tão importante como saber quando ele entra numa consolidação é quando ele sai dessa consolidação. Quando eu posso então voltar a focar em buscar trades a favor da tendência. Você vai marcar o range dessa consolidação, como nós temos aqui. O mercado aqui ele aumentou o range. Ele ampliou o nosso range, tá vendo que ele fez uma máxima, mas depois ele volta? Então ampliei o range. Arthur, qual que é a situação que eu tenho o mercado voltando direcional? A partir do momento que o mercado conseguir romper e fechar candles acima da máxima,
ou ele conseguir romper e fechar candles abaixo da mínima. Pessoal, tudo isso que eu passo aqui para vocês, né, eu consigo passar de uma maneira muito mais explicativa quando eu estou na sala acompanhando o pregão ao vivo, né? Mas aqui é uma forma de eu trazer para vocês e que vocês possam também, né, aprender um pouco aí. Então observa que enquanto o preço está dentro desse range, olha a briga. E aí você só atua se ele chegar próximo desse fundo. Isso eu estou passando para vocês, pessoal, algo que eu faço para mim, né, e que eu indico para a galera que é meus alunos também, para ficar evitando de tomar stop. E aí, ó, olha o mercado nessa briga toda, você não consegue trabalhar aqui. Se você ficar trabalhando, no máximo o que você vai fazer? Scalpzinho, no máximo. Você não vai fazer mais do que isso. Por quê? Porque senão você vai ficar tentando adivinhar onde é o topo, onde é o fundo. Olha como o candle 35 ele consegue fechar, vamos ver se ele confirma. Ó, não tentou voltar, confirmou. A partir de agora, estou em tendência novamente. Aí eu começo a pegar as retrações das últimas pernas. Se ele tivesse feito o rompimento para baixo, o que eu ia fazer? Eu ia pegar a última perna e ia marcar também. Porque a partir de agora eu sei que já está muito mais favorável para mim buscar por trade na ponta da compra. Porque eu sei que o mercado voltou a andar em movimento favorável à tendência. E aí, o que o mercado pode fazer aqui? Ele pode começar a fazer um pullback. Esse pullback, por obrigação, ele tem que fazer o quê? Ou testar o topo anterior e segurar, ou testar os 50% da perna e segurar. Porque se ele começar a romper os 50% da perna, ele pode buscar os 50% de uma perna maior, tá? De uma perna macro. Mas aí o mercado já está começando a te mostrar fraqueza. Porque se ele rompeu a máxima, ele deveria fazer apenas um pullback para continuar o movimento. Então se ele afundou muito, quer dizer que, bom, enfraqueceu. Só que aí você vai pegar a retração até do último fundo. E aí tem vídeos meus falando sobre isso aqui. Bom, achei interessante trazer isso para vocês hoje. Por quê? Porque eu vejo, ó, só confirmando aqui, olha como nós estávamos no range, olha como o candle 30, ó, ele consegue fechar abaixo do fundo. A partir desse momento o mercado começa a cair e eu já volto a andar em tendência novamente. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu vejo que muita gente mesmo, pessoal, tem dificuldade em dias de tendência. Eu já falei para vocês, não é um dos melhores dias a serem operados, né? Mas você tem que saber como se comportar. Aonde você vai entrar? Quais os critérios você vai utilizar? É muito importante. Não adianta, por exemplo, a pessoa conseguir fazer dinheiro só em dias de tendência. Tipo assim, você tem que ser completo. Você tem que saber o que fazer numa consolidação, mas o que fazer também num dia de tendência, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Videozinho rápido, né, mas com bastante informação. Acredito que isso aí vai incrementar bastante, né, na leitura de vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, quer que eu continue trazendo assim vídeos mais específicos, deixa nos comentários, né? Se gostou também deixa no comentário, isso aí ajuda bastante o engajamento do vídeo. Deixa o like, se inscreve se não é inscrito, né? E espero que essa semana tenha sido uma semana boa para vocês, uma semana de ganhos, né? Onde vocês fizeram aquilo que vocês se proporam fazer, seguiram o operacional de vocês a fundo, né? Não se sabotou. E se você ainda está tropeçando, ainda está, né, se sabotando, busca, cara, melhorar, busca conhecimento, né? Invista em você mesmo, porque as coisas não vão mudar enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas. Às vezes eu vejo pessoas achando ruim, chateadas, porque, pô, já tô 1 ano, 2 anos nessa luta e eu não consigo resultado. Aí às vezes a gente vai ver o que tá acontecendo, a pessoa tá 1 ano fazendo a mesma coisa. E aí não vai dar certo mesmo. Então pense nisso, tá? Aí se você quer conhecimento, quer fazer parte aí da minha mentoria, estou aqui, né, de braços abertos aí para poder ajudar todo mundo. É só clicar no link da descrição também. Tamo junto, pessoal. Pessoal, só falar uma coisa, né? Uma novidade aí, como se diz. Eu tô fechando parceria com uma corretora de Forex. Tem muita gente aí, pessoal, que me pergunta de Forex. A leitura, o que eu opero é a mesma coisa em qualquer mercado. Então eu tô tentando fechar uma parceria com uma corretora, né, para tentar trazer alguma vantagem aí para quem acompanha, né, o canal, para quem gosta desse mercado, porque tem muita gente que só gosta de B3, tem gente que opera B3, Forex, criptomoedas. Então assim, galera que acompanha e que gosta, né, dessa parte aí do Forex, vai ser aí beneficiada com essa parceria. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.